Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, como os comentaristas portugueses viram a vitória do Mengão contra o Palmeiras ontem no Maracanã. E Flamengo com 10 desfalques. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Estamos aí rumo aos 20 mil inscritos num canal que é novo, né? Não tem, mal tem 3 meses de existência. E acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão e o futebol português. Parceria nova no canal, né? Aqui você tem um link na descrição do Futebol Team Game, o maior jogo de futebol na internet online do país. É só clicar nesse link aqui e começar a jogar. Vamos lá, pessoal. Vamos falar primeiro, né, sobre o Mengão e a vitória do Mengão ontem contra o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, eu moro em Portugal e eu costumo acompanhar os jogos do Flamengo na TV portuguesa, né? A Libertadores e parte do Carioca foi passado no canal Sport TV Português, que eu acho que é o melhor canal de esporte que existe, né? E sempre ali, a Libertadores, por exemplo, quase todos os jogos da Libertadores passam nesse canal, né? E aí, enfim, as pessoas e os portugueses, de uma forma geral, apesar daqui ser os jogos, a maioria dos jogos serem de madrugada, já tem um contato maior com o time, tanto o time do Flamengo quanto o time do Palmeiras, né? E ontem foi a primeira transmissão no Canal 11. O Canal 11, diferente do Sport TV, que é um canal pago, é como se fosse o Premiere aí no Brasil, o Canal 11 é um canal aberto, todo mundo tem acesso. Então, 8 horas da noite ontem aqui no Brasil, começou o primeiro jogo da temporada do futebol brasileiro aqui, e eles passaram Flamengo e Palmeiras, né? Então, algumas coisas interessantes, você aí no Brasil que viu pela transmissão naturalmente da Globo ou da Sport TV, eu acabei tendo uma visão diferente aqui. Primeira coisa que eu queria falar é que, na grande maioria das vezes, né, os narradores e comentaristas portugueses são muito bem preparados. Assim. Dificilmente eles falam uma abobrinha qualquer, ou eles estão totalmente desconectados, como eu já via no Brasil alguns jogos de outros países serem transmitidos. Eles fazem um estudo profundo tanta história do time, quanto dos jogadores, enfim, do que se envolve, o que está por trás daquela partida como um todo. Então, assim, era muito interessante, eles sabem, e acho que o Flamengo, mais do que todos, isso causou uma revolução por aqui, a ida de Jorge Jesus no Flamengo. Por quê? Porque o Jorge Jesus é o técnico mais midiático de Portugal, pessoal. Assim. Além dele ser o maior vencedor de títulos na história do Benfica, a mídia fala muito, muito, muito de Jorge Jesus aqui. Então, quando veio o Jorge Jesus, é muito diferente de técnicos que vieram no passado, né? Teve um técnico no Cruzeiro, que eu não lembro exatamente quem era, que passou, ou mesmo o Abel Ferreira. Por quê? Porque o Jorge Jesus é mídia. Então, eles passaram a conhecer muito o time do Flamengo. Eles conhecem bastante o time do Flamengo. E ontem, algumas coisas muito interessantes que eles falaram em relação ao jogo e às situações das equipes, né? Primeiro, elogiando muito o Flamengo, né? Eles fazem muita comparação com o tempo de Jorge Jesus, né? Dizendo que são praticamente os mesmos jogadores que encantaram o mundo em 2019, e vem a sequência de títulos e a sequência de resultados do Flamengo. O Flamengo é um time muito forte, né? Um time que, de fato, pode ser franco favorito a conquistar todas as competições, né? Sobre o jogo de ontem, eles viram um equilíbrio no primeiro tempo, né? Apesar do Flamengo ter a maior posse de bola, eles consideraram que as chances do Palmeiras foram chances mais perigosas, né? Falaram também, e no segundo tempo, eles viram o total domínio irrestrito do Flamengo, né? Eles viram que houve alterações táticas, que os volantes avançaram mais e que o Flamengo deu um nó tático no Palmeiras e perdeu um grande número de gols, né? Enfim, vendo aí que o Palmeiras praticamente não ameaçou o Flamengo no segundo tempo,
né? Elogiaram o trabalho do Rogério Ceni, né? Disseram que o Rogério Ceni, diferente do Domenech Torrent, foi um técnico que deu muito bem a continuidade do trabalho de Jorge Jesus, né? E que sabiam que haviam algumas críticas no Brasil, mas achavam totalmente infundadas e totalmente sem sentido, porque ele realizou, em época de pandemia, com uma série de dificuldades, um excelente trabalho, dando o título brasileiro para o Flamengo, o Carioca, que eles viram também, né? Enfim, e a Supercopa. Aliás, a Supercopa até eles comentaram um pouco ontem, o que eu achei meio estranho também, uma certa valorizada aí ao nosso técnico Abel, né? Ao português, nosso técnico, que eu digo, o Abel Ferreira, como técnico do Palmeiras. Eles elogiaram muito a atuação do Gerson, dizendo que ainda existe o risco do Flamengo perder o Gerson, disse que ele foi muito bem, né? Enfim, elogiaram muito o Bruno Henrique, dizendo, eles até sabiam que o Bruno Henrique não vinha na melhor fase e que ele reencontrou o futebol nesse jogo. Para você ver o nível de informações, acho que o Bruno Henrique também foi um jogadoraço na partida, né? Eles elogiaram muito o Everton Ribeiro, dizendo que ele cumpre fielmente o plano tático do Rogério Ceni, e quando tem a bola no pé, é um jogador de extrema habilidade, de rara habilidade, né? Não elogiaram tanto o Arrascaeta, dizendo sim, é um excelente jogador, né? Como curiosidade, quando o Vitinho entrou, também elogiaram muito o Vitinho, achando o Vitinho um grande jogador, o 12º jogador do Flamengo, que é um jogador com bastante potencial, que é um jogador que é ambidestro, que pode chutar de fora da área com as duas pernas, enfim. E enalteceram e elogiaram muito a vitória do Flamengo e veem aí como a possibilidade do Flamengo ser campeão, né? Ser tricampeão seguido agora em 2021 e campeão brasileiro, né? Então, em linhas gerais, pessoal, os portugueses veem o Flamengo como uma excelente equipe, uma equipe que de fato pode disputar todos os títulos e que pode vir a ser de fato aí uma equipe que, por exemplo, eles não falaram isso, mas eu posso. E podem, por exemplo, ir para o Mundial de Clubes no Japão contra o Chelsea e ser campeão, né, e conseguir. Eles consideram que o futebol brasileiro, isso foi muito interessante também, tem um nível, a velocidade, ele é um pouco mais lenta que o futebol português, por exemplo, e o europeu como um todo, mas eles entendem que isso acontece muito em função do calendário louco que a gente tem aqui no Brasil, de jogos, né? Eles viram aí o Abel fazendo jogos de 40, 48 horas, então eles acreditam que fisicamente é impossível, em função do calendário, se praticar um futebol mais veloz e mais competitivo como o europeu. Porém, eles não deixam de enaltecer a velocidade do time do Flamengo. A velocidade não, a habilidade do time do Flamengo. Do futebol brasileiro como um todo, né? Eles veem o futebol brasileiro com jogadores muito habilidosos, e eles reconhecem que talvez o Campeonato Brasileiro seja o mais competitivo do mundo, seja o campeonato mais... como é que eu posso dizer assim? Que tudo pode acontecer, de fato, né? Eles falaram uma coisa interessante no meio do jogo, que foi a demissão do Valentim, né? Segundo as informações que eles deram, parece que o Valentim do Cuiabá no empate de 2-2, sem ter perdido nenhum jogo, e mesmo com a regra da CBF de não deixar, não aceitar mais que 2 treinadores por temporada, ele foi demitido. E segundo eles, aqui as informações dele, foi porque o presidente do Cuiabá queria escalar um jogador e o Valentim não aceitou a imposição do presidente. E aí ele foi demitido. Eu ouvi aqui em alguns canais do Brasil, que parece, aí é um pouco fofoca, nem vou falar, mas enfim, tá aí, a gente já tem o nosso primeiro demitido no Campeonato Brasileiro, né? Com um jogo o cara é demitido, mesmo com a regra nova, talvez que não tenha funcionado tanto. O que eu achei do jogo, pessoal? Dividindo um pouco aí, além dos comentadores, como se dizem aqui em português, o que eu achei do jogo? Eu achei de fato que o Flamengo no primeiro tempo, ele não conseguia, ele teve maior posse de bola, ele não conseguia furar o bloqueio do Flamengo, e eu acho que teve uma grande diferença ontem, né? O Diego Alves fez 3 defesas,
né, o que não vinham acontecendo nos outros jogos. Se você pegar aí, desde o início do Carioca, por todos os jogos da Libertadores, o que tem acontecido muito é as bolas que vão no gol, elas entram. Os nossos dois goleiros reservas, de fato, eles ficam muito aquém do que representa realmente aí, representar, vestir o manto rubro-negro ali, pelo menos, não sei se por culpa deles, eu não sei se por culpa dos treinadores de goleiros. O que é fato, se você olhar todos os jogos do Flamengo, como eu vejo aqui em Portugal, a única defesa difícil que o Flamengo fez antes do jogo do Palmeiras, desde a final da Supercopa, foi no jogo Portuguesa 2, Flamengo 2. Quando estava 2-0 Portuguesa, o atacante da Portuguesa saiu na cara do Hugo e o Hugo fez uma grande defesa. De lá para cá, nenhuma outra grande defesa. Defesas fáceis, de vez em quando de bola fora da área, enfim, se pegando, os goleiros não saindo do gol, mas se você pegar as estatísticas, vocês vão ver que geralmente, em todo esse período, as bolas chutadas no gol do Flamengo, elas entram. Eu acho que, no meu ver, muito mais do que melhorar a zaga, óbvio que tudo se precisa melhorar, mas isso se dava muito mais a essa impossibilidade, ao quase 100% das bolas que foram ao gol do Flamengo entraram. Por isso, o grande número de gols. Óbvio, não estou sendo aqui naíve, eu não estou sendo aqui inocente, óbvio que tem muita coisa para melhorar, porém, esse é um dado que pouca gente fala, mas que deveria ser mais debatido também, né? Assim, ontem o Diego Alves, né? Enfim, o Flamengo teve a primeira oportunidade com o Pedro driblando o Everton, né? Everton fazendo uma grande defesa, logo depois o Isla, coitado, ele errou ali a linha do impedimento, o Rony entrou pela direita, cruzou, o Luiz Adriano tentou chutar e o Diego Alves fez, depois de muito tempo, um milagre salvando a bola com o pé. Então, assim, aquela bola não entrou e ela foi determinante para o jogo. E essas bolas geralmente têm entrado no gol do Flamengo. O Diego Alves fez outras duas defesas um pouco mais fáceis e duas conclusões do Rony, e foi isso, na verdade. Só que no Flamengo, no primeiro tempo, ele não conseguia... ele teve poucas chances de gol, geralmente rebatidas. A defesa do Palmeiras se postou muito bem, né? No segundo tempo, o Rogério Ceni avançou mais um pouco os volantes e desequilibrou totalmente o time do Palmeiras. O time do Palmeiras não conseguia mais marcar o Flamengo e o Flamengo perdeu algumas chances de gols. Uma com o Bruno Henrique logo na saída, ele estava na cara do goleiro e saiu outro chute de fora do Bruno Henrique. Enfim, foram uma sequência e o Palmeiras não conseguiu, depois da mexida do Rogério Ceni, a mexida tática do Rogério Ceni, não conseguiu mais encontrar o equilíbrio até... Né, o contra-ataque, o Gerson, que fez um partidaço ontem. Quem estava reclamando do Gerson, dizendo que ele já estava com a cabeça no Olympique, ontem ele fez um partidaço. O Everton Ribeiro também estava muito bem, não sei por que o Rogério tirou ele primeiro. Né, o Bruno Henrique, que foi o melhor jogador da partida, fez uma jogada maravilhosa para a direita, o Pedro só encostou e fez o gol. Eu esqueci de falar sobre os comentadores portugueses. Né? Para os comentaristas portugueses, o homem do jogo, aqui isso tem também, foi o goleiro Everton do Palmeiras, porque se não fosse o Everton, o Flamengo teria ampliado o marcador. Então, segundo eles, apesar deles elogiarem muito o Bruno Henrique, elogiarem vários jogadores do Flamengo, o grande destaque da partida foi o Everton. Me estranhou muito. 2 pênaltis, na minha visão, que não foram marcados para o Flamengo. O do Bruno Henrique, né, enfim, que foi clamoroso o cara empurrando o Bruno Henrique para dentro do gol. Né? O juiz viu a empurrão, mas disse que o Pedro fez uma falta antes. Eu já vi várias vezes esse lance, eu não consigo ver falta. Acho que a gente já começa a abrir o olho com a arbitragem. E o outro foi um lance, uma cabeçada do Bruno Henrique, o Everton fez um milagre. E 3 jogadores caíram em cima do Rodrigo Caio. Foram 3, não foi um que segurou o Rodrigo Caio no chão. 3 jogadores caíram em cima do Rodrigo Caio. O Voaden deixou para lá, enfim, 2 pênaltis que poderiam ter e fazia... Quer dizer, o Gabigol não estava em campo, então não era garantia de gol, né? Mas poderia fazer com que a gente conseguisse aí ampliar o marcador contra o Palmeiras. Primeira rodada muito boa para o Flamengo, porque todos os adversários diretos do Flamengo, Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza, Inter empatou com o Sport, Grêmio perdeu para o Ceará, quem mais? Palmeiras perdeu para o próprio Flamengo, São Paulo empatou com o Fluminense, todos tropeçaram e o Flamengo foi o último que fez 3 pontos. Né? Com outros times de menor expressão, ele está lá na liderança do campeonato, o que eu acredito, e aí eu quero conversar
sobre outro assunto com vocês que não vai acontecer, né, por muito tempo. Por quê? É pelos jogos adiados, Cícero, que contra o Atlético Paranaense fora de casa e o Grêmio fora de casa, agora nas eliminatórias que isso não vai acontecer? Não, por isso também, mas em função do Flamengo ser totalmente usurpado pela seleção brasileira. Nós temos, nesse momento, 10 jogadores, escutem, 10 jogadores, quase um time inteiro, convocado para a seleção brasileira, né? Para as seleções, melhor dizendo. Além de Everton Ribeiro e Gabigol, que vão jogar as partidas eliminatórias, nós temos Arrascaeta e Isla. Temos também o jogador que acaba de voltar para o Flamengo, o Pires da Mota, no Portugal. Já são 5. Para a seleção olímpica, Gerson e Pedro. Né? Ontem, como eu tinha previsto em vídeos anteriores, quem me acompanha sabe, convocaram também agora para esses jogos o Rodrigo Caio. São 8. Né? E, para piorar, chamaram o João Fernando e Daniel Cabral dos Júniores para compor o elenco também. Então o Flamengo tem 10 jogadores na seleção. Tudo bem. A eliminatória, o jogo das eliminatórias agora, o Flamengo vai ter uma folga de 10 dias para treinar. Né? Então talvez não seria tão prejudicial, prejudicaria o treino do Flamengo. E a Conmebol, né, o que é pior, a Conmebol, depois de tudo dizendo que deve ser cancelada, a Colômbia saiu fora, que era organizadora, a Argentina saiu fora, que era organizadora, assim, tudo dizendo que é um absurdo a realização, resolveu agora fazer a Copa América no Brasil. Um torneio caça-níqueis, né, um torneio totalmente sem propósito, um torneio absurdamente sem nexo nenhum, que vai tirar jogadores do nosso time durante várias rodadas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro para que a Confederação Sul-Americana encha os bolsos de grana. Né? E o pior, a fórmula de disputa da Copa América. Né? Não são eliminatórias simples, de repente, ou o Uruguai, ou o Chile, ou o Brasil poderiam ser eliminados. Não. São 2 grupos de 5 para que 4 se classifiquem para a próxima fase. Então, você que está me ouvindo aí, você não vai ter Everton Ribeiro, pode ser que você não tenha Everton Ribeiro e Gabigol, você não vai ter o Arrascaeta, você não vai ter o Isla, enfim, o Palmeiras não vai ter o goleiro titular dele, o Everton, provavelmente para nem entrar, para ficar na reserva, né? Ou o zagueiro do Palmeiras também, o Gustavo Gomes também não vai estar. Mas no Brasil, especificamente, eu quero que vocês saibam, né? A competição, a princípio, começaria dia 14, Brasil e Venezuela, né? Depois, dia 18, Brasil e Peru. Depois, 24, Brasil e Colômbia. E depois, 28, Brasil e Equador. Para decidirem desses 5 times, 4 classificados. Então, assim, são praticamente jogos amistosos que nós, né, torcedores dos times brasileiros, nós não vamos ter os nossos craques jogando pelos nossos times no Campeonato Brasileiro que não para servir nefastamente a uma competição nefasta. Uma competição que, no meio de uma pandemia mundial, não tenha ninguém de bom senso. Né? Os países acabaram fechando as portas aí para a competição, e o Brasil, que é a terra do oba-oba, a terra do tudo pode, né? Parece que vai ser esse absurdo vai acontecer no Brasil. Né? Assim, e dizem até que talvez a final seja no Maracanã. Quer dizer, atrapalhando Flamengo e Fluminense, tendo que jogar talvez seus jogos em outros estádios. O estádio do Gramado estava péssimo ontem, então para estragar mais ainda. Então, assim, vivemos momentos de absurdo, pessoal. Um momento sem precedente de uma coisa totalmente que ninguém vai ligar. Até assim, você está muito afim de ver a Copa América? Prefere ver o Mengão desfalcado e ver a Copa América? Coloca aqui nos comentários, por favor, o que você acha disso. O que você acha desse absurdo que a gente vai vivenciar agora, vendo um torneio totalmente... Eliminatórias, tudo bem. Eliminatórias, para classificação da Copa do Mundo. Agora, a Copa América, teve em 2019 uma Copa América no Brasil. Como? Assim, não faltam nem 15 dias direito para a estreia. Essas pessoas já estão querendo mudar a sede. Então, assim, uma bagunça total que tem como principal consequência atrapalhar o nosso time, né? Atrapalhar os outros times também, para ser justo. Né? Enfim, desvalorizar o campeonato brasileiro. E eu queria dividir com vocês um pouco a tabela, a sequência do Flamengo, né? Sem os jogadores. Ele fica 10 dias agora sem jogos, aí ele volta dia 10 na Copa do Brasil contra o Curitiba fora de casa, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. O Flamengo até nisso deu azar,
todo mundo pegou times sem expressão nessa primeira fase, no que é oitavas da Copa do Brasil. O Flamengo, lá de todos os sorteios, pegou o time mais forte para jogar contra o Curitiba, né? E aí, no dia 13, ele joga em casa contra o América Mineiro, né? Dia 16, ele joga em casa contra o Curitiba pela Copa do Brasil. Depois, dia 19, um sábado, Bragantino. E quarta-feira, dia 23, contra o Fortaleza. Então, assim, o Flamengo com um time completo, com jogadores completos, pelo menos nesses 3 jogos do Campeonato Brasileiro, era para somar naturalmente 9 pontos, com os 3 conquistados, 12 pontos. Era para fazer uma gordura. Ainda na sequência, tem lá em Caxias do Sul o jogo com Juventude, em Cuiabá, o jogo com Cuiabá. Né? Nesses jogos todos, o Flamengo vai com o jogo. O Flamengo vai pegar esse campeonato aqui, aonde o Flamengo teoricamente teria que pontuar. Ele vai jogar todas essas rodadas com um time praticamente misto. Sem Gabigol, provavelmente, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta. Sem jogadores do meio-campo. Os titulares, naturalmente, vão ser Pedro e Vitinho. O Rogério Ceni vai ter que montar um outro time para esse início de campeonato. O Pedro e o Vitinho podem ir bem. Tá, podem ir bem. Tá. E se ele se machuca, quem entra no lugar? Não tem ninguém para entrar no lugar. O Rogério Ceni vai ter que tirar o subfraldinha lá para colocar os jogadores em campo dentro desses jogos. Né? E no dia 4, pega o Fluminense, em casa também poderia fazer aí quase uma série invicta. E no dia 8, pega um dos nossos principais rivais, o Atlético Mineiro, um dos que vão lutar no título, fora de casa, também com time reserva. Então, assim, um campeonato que, teoricamente, nesse primeiro terço, o Flamengo poderia já abrir uma vantagem, fazer alguma gordura, em função desse absurdo que é a disputa da Copa América. O Flamengo vai ter dificuldades com time titular. Ele teria aí total condição de marcar, inclusive, todos os pontos. Nunca é difícil a gente prever o futuro, mas são vários jogos dentro de casa com equipes de menor expressão, que o Flamengo teria obrigação, e alguns fora de casa também que o Flamengo poderia marcar os pontos. Mas em função de você ver o Brasil jogando amistosos contra a Venezuela, Peru, Colômbia e Equador, e sabendo que não tem nem a sorte do Brasil ser eliminado, porque de 5, 4 passam, vai jogar lá umas oitavas, umas quartas, uma final absolutamente sem nenhum interesse. Então, o apelo que eu faço aí ao Tite, o comandante da seleção brasileira, não é que ele não convoque para a Copa América os jogadores do Flamengo, é que ele não convoque nenhum jogador brasileiro. Os jogadores da Europa, todos estão em férias. E, assim, existe aí um contingente enorme de selecionáveis na Europa. Que ele tenha um pouco de bom senso e deixe, pelo menos, já que as equipes estrangeiras já estão tirando jogadores do São Paulo, tirando jogadores do Grêmio, tirando jogadores do Internacional, tirando jogadores do Palmeiras, tirando jogadores do Flamengo, que ele pelo menos tenha o bom senso de deixar os jogadores que atuam no Brasil jogarem o Campeonato Brasileiro. Porque, assim, não é possível, assim, o tamanho da incompetência, o tamanho da ganância no meio de uma pandemia, essa competição absurda ser jogada, né? E aí, atrapalhando diretamente não só o Flamengo, como outros clubes também, né? Em poder fazer e poder valorizar o próprio campeonato. Eu espero, sinceramente, parece que já foi anunciado, né, que alguém no Brasil tome uma posição para que não se jogue essa competição no Brasil. Essa competição não deveria existir nesse momento. Né? Assim, mas tem que avaliar e colocar junto como campeonato europeu. Meu caro, não tem o menor sentido isso agora. De 2024 vai ter outra Euro. O Brasil, 2019, outro dia teve uma Copa América. Então, assim, eu acho que nós estamos passando por gestões completamente absurdas. A Conmebol, mais uma vez, mostra a falta de respeito que tem com os times brasileiros e sul-americanos, de uma forma geral. A Libertadores, por exemplo, não tem jogo. Então, a competição dela, ela não vai prejudicar. Mas o brasileiro, o argentino, o uruguaio, não estão nem aí. Aliás, deveria ser norma da Conmebol trazer jogadores apenas de outros países, ou da própria CBF, né, não deixando estragar o melhor campeonato que a gente tem, é o Campeonato Brasileiro. E você que está me ouvindo aí, o que você acha disso tudo? Né? Você acha justo o Flamengo perder aí, apesar da sequência ser muito boa, e o Flamengo poder avançar, mesmo com dois jogos a menos, o Flamengo, com essa sequência aqui, poderia estar muito bem colocado na tabela. E, infelizmente, a CBF não vai permitir,
né, pelo uso dos nossos jogadores, o Flamengo que arca com seus compromissos aí, paga mensalmente seus jogadores, vai ter que ceder de graça e prejudicar a nossa caminhada pelo campeonato em função dessa bobagem que é a Copa América. Escreve aqui nos comentários para mim, você vai ver a Copa América ou não vai ver a Copa América? O que você acha disso? O que você acha que o Flamengo deveria fazer nessa situação? Deveria entrar no tapetão e evitar que se jogasse o Campeonato Brasileiro junto, depois desencavar os jogos? Coloca aqui nos comentários o que você acha que deveria ser feito. Me conta aqui também o que você achou do jogo ontem contra o Palmeiras. Né? O pessoal que reclama muito do Ceni, né? Assim, se muitos que estão aqui no canal e que sempre conversam comigo, eu sempre tento responder a todos os meus comentários, muitos já começam a dar braço a torcer, outros preferem um pouco mais manterem assim. O que vocês acharam do time ontem? Acharam que fez um bom jogo? Vocês têm esperança aí que o Flamengo continue crescendo? Coloque aqui nos comentários. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não deixem, por favor, de se inscrever no canal. Né? É muito importante a sua inscrição. Parece que 20% só das pessoas que me assistem que são realmente inscritos. Então, se inscreva no canal. Nós temos vídeos diários aqui falando do futebol português e do Mengão. Tá ok? Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.